pessoal, eu sou Camila. Talvez você esteja aí se perguntando o que essa doida está fazendo de chapéu e o que é esse negócio que ela estava tomando. Esse negócio aqui chama tereré. Eu sou do Mato Grosso do Sul e aqui isso é um hábito muito comum que vem do Paraguai, vem do Pantanal. E eu estou tomando tereré hoje, estou de chapéu, para te lembrar que existe um mundo no Brasil maravilhoso a ser conhecido, que existe um lugar maravilhoso chamado Pantanal e que existe um escritor maravilhoso chamado Manuel de Barros, que falou muito sobre o Pantanal como ninguém. E aguarda aí um pouquinho, fica comigo no vídeo que você vai entender o que isso tem a ver com a contabilidade. Eu vou ler para você um pedacinho de um texto do Manuel de Barros, com a licença dele, por favor, chamado Mundo Renovado. É um texto maravilhoso que descreve esse lugar que é o Pantanal. No Pantanal, ninguém pode passar régua, sobre muito quando chove. A régua é a existidura de limite e o Pantanal não tem limite. Vou parar por aqui, o texto continua muito maravilhoso, mas o que tem a ver essa história do limite? O Pantanal, gente, é um lugar de cheias e de secas, onde as terras se alagam e na época da cheia você não vê o fim da água, você não vê limite para a água, então você enxerga aquele horizonte de água. E é disso que o Manuel de Barros fala sobre a cheia do Pantanal. E eu vou falar para você hoje dos limites na contabilidade, dos limites das reservas de lucros. Então, se você já estudou lá os artigos 193 até o 201, 202 da Lei 6.404, você já se pegou com certeza olhando aquele monte de reservas e pensando, como é que eu vou lembrar de tudo isso? São muitos tipos de reservas, muitos detalhes, muitas regrinhas especiais sobre elas. E eu quero falar hoje sobre as reservas que não têm limite, assim como o Pantanal. Então, se você lembrar das reservas de lucros, vamos juntos aqui. Quais são elas? Eu tenho a reserva legal, a reserva estatutária, reserva para contingências, reserva de retenção, reserva de lucros a realizar e reserva especial para pagamento de dividendos. Todas essas reservas são provenientes do lucro, o que significa que uma vez que o lucro caiu lá no lucros ou prejuízos acumulados, naquela conta prejuízos acumulados, a Assembleia ou o Estatuto ou a lei vai determinar o que fazer com aquele lucro. Esse lucro pode virar dividendos, esse lucro pode virar um aumento de capital, esse lucro pode virar reserva. Então você já sacou que toda vez que o lucro vira reserva, ele deixou de ser dividendo. Então ele deixou de ir para o acionista, ele deixou de engordar o bolso do acionista minoritário. Por isso a lei cuida muito das regras para constituir reserva. E em geral as reservas têm limite. Elas não podem ser constituídas indefinidamente por qualquer valor. Quando você tem alguma situação alheia ou que extrapola a vontade da própria empresa, o controle que a empresa tem sobre os acontecimentos, nesses casos a lei abre mão do limite. Então, assim como o Pantanal, que na época de cheia não tem limite, não estão limitadas a nenhum valor. A reserva para contingência, a reserva de incentivos fiscais e a reserva de lucros a realizar. Vou repetir para você não esquecer essas três, isso cai bastante no concurso. Quais são as reservas que não estão limitadas ao montante do capital social? A reserva de lucros a realizar, a reserva de incentivos fiscais e a reserva de contingências, porque essas três independem da ação, do controle ou da vontade da própria empresa. Tudo bem? Então eu termino por aqui deixando para você dois convites. Primeiro, estude os artigos 193 até o 201 da Lei 6.404, se você quiser garantir que você vai acertar algumas questões teóricas, porque sempre haverá cópia literal do que está lá. Então esse é o primeiro convite. E o segundo convite é, conheça Manuel de Barros, que você não vai se arrepender, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, dá o seu like, o seu joinha aí, compartilha com os amigos e volta para as próximas dicas que eu vou estar te esperando.